Beleza, vamos lá então. Prova do MEC de 2016, questão 3 de matemática B. Seja A um número com A diferente de 0 e A entre menos 1 e 1, e B um número real arbitrário. Ele diz que f de x é ax mais b e que f na 1 de x é f de x. Beleza. E f na n de x é f de f na n menos 1 de x. E com n igual a 2, 3, 4, etc. E daí quer que responda as respostas certas. Expresse, número 1, expresse f na n de x com n igual a 1, 2, 3, etc. em termos de a, b, x e n. Beleza, vamos lá então. Vou botar aqui as informações que ele dá no enunciado. A diferente de 0. A entre menos 1 e 1. B é um real, número real. F de x é igual a ax mais b. F na 1 de x é f de x. F na n de x, f de f na n menos 1 de x. Com n sendo n igual a 2, 3, 4, etc. Ele quer saber daí f na n de x com n igual a 1, 2, 3, etc. em função de a, b, x e n. Beleza, vamos lá então. Essa notação aqui que ele diz que f na 1 de x é igual a f de x e f na n de x é f de f na n menos 1 de x, ele não precisava ter dito isso daqui. Isso daqui é uma notação conhecida. Então, ele ainda foi bonzinho de ter dito isso daqui. O que isso quer dizer, afinal? F na 1 de x é igual a f de x. F na 2 de x seria f na 2 de x seria f do f na 1 de x, ou seja, a composta dela, né? Então, seria f de x. Então, f na 3 de x seria f de f na 2 de x, que seria f da f de x, e assim por diante. Bom, quando tem um exercício assim, nesse formato assim, desse jeito, o ideal é que tu procure achar algum padrão. Então, que é o que eu vou tentar fazer aqui. Vou tentar achar algum padrão e tentar generalizar isso. Então, vamos lá. Ele quer saber o f na n. Então, vamos fazer o f de 1. O f na 1, quer dizer. O f na 1 de x primeiro, pra ver como é que é, né? Como é que fica. Então, f na 1 de x é igual a f de x, que ele deu no enunciado, né? Que é igual a ax mais b. Beleza? Agora, o f na 2 de x é igual a o f do f da 1 de x. Beleza? Que é igual a vezes, ó, pensa aqui, ó, o f do bagulho. Então, quem seria o teu bagulho? Que nem na outra questão lá. O teu bagulho seria o x. Só que tu tá trocando o teu bagulho por outro bagulho. O teu x vai virar f de 1 de x. F na 1 de x. Então, aonde tu tem o teu bagulho, que seria o x, tu vai trocar por esse outro bagulho, que é f na 1 de x. Então, aonde tu tem o teu bagulho, aqui tu teria a vezes x, que é o teu bagulho. Então, a vezes x, tu bota o teu outro bagulho, que é f na 1 de x. Só que quem é f na 1 de x? Ax mais b. Então, no lugar do x, a vezes ax mais b. Mais b, né? Porque tu teria aqui, ó, o formato a vezes o bagulho mais b. A vezes o bagulho, que é f na 1 de x, mais b.
beleza? Isso daqui, multiplicando aqui, eu vou ficar com a vezes ax ao quadrado x, mais a vezes ab, a vezes b, ab, mais o b aqui fora. Então, f na 2 de x é a ao quadrado de x mais ab mais b. Vamos ver o f na 3 de x para ver se aparece algum padrão. F na 3 de x é f da f na 2 de x. Beleza? Então, isso aqui vai ser... Ó, o formato da f, formato da tua função, é a vezes o bagulho mais b. Então, o formato da função é a vezes o bagulho, só que quem é o teu bagulho na f na 3 de x? É f na 2 de x. Só que quem é f na 2 de x? É isso aqui, a ao quadrado x mais ab mais b. Então, a vezes o bagulho, o bagulho é f na 2 de x. Quem é f na 2 de x? A ao quadrado x mais ab mais b. Então, a vezes o bagulho, que é a ao quadrado x mais ab mais b, mais b. Porque o formato da função, ó, o formato da f é a vezes o bagulho mais b. A vezes o bagulho mais b. Então, isso aqui multiplicando ali, eu vou ficar com a vezes a ao quadrado x. Vou ficar com a ao cubo x, a vezes ab, mais a ao quadrado b, a vezes b, mais ab, mais o b. E aqui já começou a aparecer o padrão, né? Aparece o padrão que vai se repetir. Ó, tu tem que f na 1 de x é a na 1 vezes x mais b. F na 2 de x é a na 2 vezes x mais ab mais a na 1b mais b, que seria a mesma coisa que a na 0, né? F na 3 de x é a na 3 vezes x mais a na 2 vezes b mais a na 1 vezes b mais b. Então, se eu prosseguir isso aqui, eu vou ter que o meu f na n de x vai ser o quê? Vai ser um a na n vezes x, beleza? Porque aqui, ó, o f na 3 de x, tu tem um a na 3 vezes x. O f na 2 de x, tem um a na 2 vezes x. O f na 1 de x, tu tem um a na 1 vezes x. Então, o f na n de x, tu vai ter um a na n vezes x. Mais um a na n menos 1 vezes b. Por quê? Porque aqui, ó, por exemplo, no f na 3. F na 3 de x, tu tem um a na 3 vezes x mais um a na 2. Só que o que é a na 2 vezes b? A na 2 é a na 3 menos 1. E aqui, ó, tu tem um a na 1 vezes b. Então, o que é a na 1? A na 1 é a na 2 menos 1. Aqui tu tem um a na 1, a na 0 vezes b. A na 0 é 1, né? Então, a na 0 vezes b, o que é a na 0? É a na 1 menos 1. Então, quando eu tiver o n, o segundo termo vai ser um a na n menos 1 vezes b. E assim vai indo, né? Mais a na n menos 2 vezes b, porque ó, vai sempre, o a agora ele vai sempre diminuindo 1 no expoente, multiplica o b, né? Vai sempre diminuindo 1 no expoente. Então vai a na n menos 2 vezes b, mais, vai indo, até chegar o a na 1 vezes b e o a na 0 vezes b, que é b, né? Então, teu f na n de x vai ser isso aqui. Só que tu tem que deixar isso aqui num formato mais bonito, né? Porque isso daqui não tá muito exato, porque tu tem a na nx mais a na n menos 1b, mais a na n menos 2b, mais um monte de coisa que tu não tem como escrever, mais a b mais b.
Então, vamos deixar isso daqui num formato mais bonito. Como é que a gente pode deixar isso aqui num formato mais bonito? Bom, pode ver que tem A multiplicando praticamente quase todos os termos, né? E na maioria dos termos, tu tem um A elevado a uma coisa vezes um B. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode pegar todos esses termos que tem A vezes B, A elevado a alguma coisa vezes B, e botar o B em evidência. A gente pode fazer isso, vamos fazer então para ver se não é alguma coisa bacana. Então, f na n de x é igual a na nx mais, pegando tudo isso aqui e botando o B em evidência. Se eu botar o B em evidência, eu vou ficar com A na N menos 1, mais A na N menos 2, mais A na N menos 3, mais, vai indo, mais B, que é o AB, né? Mais 1, que é o B. B vezes A, não, mais A, desculpa, mais A, mais 1. Então, aqui o AB e o B. Agora, isso daqui dá pra ver que é uma PG, né? Talvez assim fica meio complicado de ver, mas se tu inverter isso aqui, vamos inverter. F na N de X é A na NX mais B vezes, invertendo essa soma aqui, 1 mais A mais A na N menos 1 mais A, não, A na N, vou escrever aqui de novo, F na N de X é A na NX mais B vezes 1 mais A mais o próximo A vai ser o A ao quadrado mais, vai indo ao cubo mais A na quarta mais até chegar no A na N menos 3, depois vem o A na N menos 2, o A e o A, por último, A na N menos 1. Agora isso aqui dá pra ver bem que é uma PG, né? Ó, uma PG de razão A. Ó, pega 1, multiplica A, multiplica A ao quadrado, multiplica A ao cubo, lá, A na N menos 3, multiplica A na N menos 2, multiplica A na N menos 1. Então isso aqui é uma PG. Uma soma de PG, na real, né? Uma soma de PG. Então, vamos fazer essa soma de PG ficar mais bonita. Eu vou chamar essa soma de PG aqui como sendo S. Então, vamos calcular o S. O S, como é que é a fórmula da soma de PG mesmo? A fórmula da soma de PG é A na 1 vezes Q, que é a razão, na N menos 1 sobre Q menos 1, beleza? Então, quem é A1? A1 é o primeiro termo. Quem é o nosso primeiro termo nessa soma? 1. 1 vezes Q na N. A razão elevada ao número de números que tu está somando ali. A razão é A. Quantos números tem aqui? E agora? Bom, a gente pode ver isso assim, ó. Por exemplo, pega essa parte aqui primeiro. Por exemplo, se tu tivesse N igual a 3, por exemplo, tivesse 3 números somando ali, tu teria, por exemplo, A mais A ao quadrado mais A ao cubo, beleza? Então, tu teria N igual a 3, 3. Só que se tu somar o 1, tu teria mais 1, né? Tu teria 4 números. Aqui tu tá somando 1. Então, se tu tem N menos 1 A daqui pra cá, tu tem N menos 1 A daqui pra cá. Mais 1, tu tem N A's. Então, o número de números que tá somando aqui é N.
A na N menos 1 sobre a razão, que é A, menos 1, beleza? Então, isso aqui, o nosso S vai ser A na N menos 1 sobre A menos 1, beleza? Então, o nosso F na N de X vai ser A na NX, A na N vezes X, mais B vezes A na N menos 1 sobre A menos 1, beleza? Daí, essa seria nossa resposta. Para a primeira alternativa ali, para a primeira questão. Vamos ver o que ele pede depois.